Oi, este é o Conexão. Você conhece a geração Z? Essa galera nasceu em meados dos anos 90, conectados com a internet e com o mundo móvel. Segundo pesquisa da empresa de consultoria McKinsey, são indivíduos capazes de viver múltiplas realidades, tanto virtuais quanto presenciais. O NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágios, realizou pesquisa sobre as expectativas da geração Z. E a gente agora vai conversar sobre os hábitos e como que este grupo está diretamente conectado com os millennials. Não sabe o que é millennials também? Calma. Se você não conhece e não entende nada disso, a gente vai explicar agora, tá bom? Quem é que vai me ajudar hoje? É a Júlia Forte, que é analista de seleção do NUB, e a Tainá Boaz, que é estudante de letras. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo e aqui no Conexão, viu? Eu acho muito interessante observar os comportamentos, né? E como a gente fala muito com os educadores, é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente pode até dar uma informação para quem é professor, para quem é professora, de como entender essa galera, né? Porque é totalmente diferente quando você pensa em alguém que já nasceu na internet, né? Já nasceu quando a internet já estava aí. E aí, Júlia, vocês tiveram um ponto da pesquisa que vocês se focaram, né? Que é o fato de 25% deles, ou quase 25%, não querem ter filhos. Exatamente. A gente vê um número alto, né? Aumentou bastante. Mesmo sendo um número abaixo daqueles que ainda desejam ter filhos, a gente ainda vê que aumentou muito a quantidade de pessoas que não querem ter filhos. A gente está falando de uma geração que é bem ligado à autonomia. A gente hoje fala de redes sociais. Redes sociais influenciam para que aquela pessoa seja aceita, né, na sociedade. Se tiver o melhor celular, se tiver o melhor carro. E filho, a gente está falando que vai tirar uma parte da renda de um casal, vai tirar parte da renda, né, dessa família. Então, se a gente considerar o que é importante hoje para o jovem e o que o filho, de repente, pode tirar isso deles, né, desse casal, de repente, né, desse jovem, realmente, né, isso pesa bastante. Hoje, o jovem, ele pensa muito mais antes de decidir aí ter o filho ou E não. seguir esse fluxo. Exatamente. Que é meio que considerado por muitas pessoas da sociedade como natural, né? A pessoa encontra um parceiro ou encontra uma parceira e aí logo tem filhos. Tainá, você é da geração Z e você também, você decidiu que não quer ter filhos. Não quero. E você conhece muita gente que não quer? Sim, tem amigos meus que também não cogitam a ideia e pensam igual a mim, que se um dia mudar de ideia, porque nós somos seres humanos, né? A gente pode acontecer da gente mudar de ideia, pensa em adotar, se for o caso de... Não é, tipo, eu posso pensar então que não é uma prioridade agora pra você. Você tá com 25? Isso. Tá com 25 anos? Não é. Eu não... Até porque eu também não consigo muito me enxergar no papel de mãe. Entendi. Eu acho que é uma coisa que você tem que dispor de muita coisa para se dedicar àquela pessoa, né, àquela vida que você colocou no mundo. E não que eu não tenha, mas assim, eu realmente não me vejo... eu nesse acho que papel, é meio que um assim, talento. Né? Você tem que ter muito amor, muita vontade, muito... Como dizem, o sonho de ser mãe. E eu não sinto isso em mim. Não percebe isso nesse momento. Mas eu acho legal isso que você falou, que tipo, se eu mudar de ideia... Então, tipo, não é uma coisa que é fechada pra você, né? Não. Isso é uma outra característica também dessa geração, né? Tipo assim, não tem essa questão de rotular as coisas, né? Não, eles não são apegados a questões de, não, se eu decidir isso, vai ser isso, pronto, acabou. Não, eles são seres, assim, livres, digamos assim, né? Os jovens hoje, eles são livres e em determinado momento eles têm uma decisão, daqui a pouco isso pode mudar também. A hora eles podem estar mais comprometidos com trabalho, com educação, daqui a pouco eles podem realmente mudar de ideia, então isso é bem... característica. Tá bom. A gente vai entendendo um pouco mais sobre a geração X, tá ok? A gente vai ver agora parte de um vídeo que tá no canal Incrível, que é lá do YouTube, que fala... não é que o canal é incrível, tá? O nome do canal é Incrível, tá? E aí, eles explicam um pouco as características dessa geração. A gente vai pegar um trechinho que fala um pouco sobre algumas das características da geração Z, tá ok? A geração Z inclui todo mundo que nasceu no século XXI. Eles podem ser filhos tanto de pais da geração X quanto de millennials. E esta diferença pode afetar a relação deles com a tecnologia que os cerca desde que nasceram. Os pais da geração X, que foram educados sem acesso à internet, costumam ser mais restritivos com os aparelhos dos filhos.
Os pais millennials, por outro lado, cresceram enquanto a tecnologia que a gente tem agora ainda estava se desenvolvendo e ganhando popularidade. Então, eles tendem a ser mais tolerantes quando se trata de deixar os filhos usarem seus gadgets. Esta sabedoria digital está relacionada ao espírito empreendedor da geração X, que a gente mencionou antes. Então a geração Z também tende a valorizar mais a colaboração, tanto na escola quanto no trabalho. É isso mesmo, Júlia? Você percebe assim, que essa geração ela é do compartilhar? Sim, eu acredito que hoje a gente consegue perceber que os jovens, eles já passaram por uma criação de pais que se dedicaram aos trabalhos e que tiveram mais acesso realmente a essa tecnologia, como foi até mesmo citado no vídeo. Então, os jovens, eles já têm uma educação dentro de casa que é dessa forma. Então, eles já conseguem pensar um pouco mais em focar um pouco mais no trabalho, até mesmo pelo fato de já terem essa educação, já terem vivido isso, né? Então isso também pode influenciar na decisão dos filhos, né? Desses jovens. E assim, será que é porque essa galera ela põe o trabalho no lugar de maior prioridade? Ou não? A prioridade é a pessoa mesmo? Eu acho que a prioridade dos jovens é a autorrealização. Eles querem se sentir bem, né? Acho que pode ser o trabalho, como eu já tinha citado, pode ser também a educação, então investir mais em cursos. Eu acho que pode ser naquilo que ele se sinta bem, né? O jovem ele não está mais preso a uma situação, quero só trabalhar. Não, eles estão aí abertos a serem felizes, é isso que eles querem. E é isso que você percebe? Por exemplo, quando você pensa na sua carreira, profissão, mais pra frente, você pensa, por exemplo, ficar na mesma empresa a vida toda? Porque isso aconteceu, por exemplo, com os meus pais, né? Mesma empresa, 40 anos. Isso passa pela sua cabeça? Os meus pais também tiveram essa estabilidade de permanecer na mesma empresa, assim, até, por exemplo, minha mãe já se aposentou e teve essa estabilidade. E eu ainda não tenho essa garantia. Então, como que eu vou ser mãe se eu não sei se eu vou poder dar essa mesma base para um filho? Não tem como eu considerar isso, pelo menos nesse momento da minha vida. E aí, quando você defende o seu ponto de vista para as pessoas, você é bem aceita? Não. Não. Principalmente minha mãe fala, não, porque eu quero ser avó. Porque eu na sua idade, eu já tinha você, eu tinha esse sonho de ser mãe. É aquela coisa, assim, glamourosa, maravilhosa. Todo mundo fala, não, porque ter filho é lindo, maravilhoso. Super romântico, né? Pois é. E eu acho que é muito mais profundo do que isso. Tem muito mais coisa a se considerar do que só o sonho, que é uma coisa muito bonita, né? Mas na prática é mais complicado. E na sua opinião, assim, são as mulheres que cobram mais? Você citou a sua mãe querendo ser avó, mas são as mulheres que te questionam mais, além de sua mãe, amigas, não? Sim. Principalmente as que já tiveram filhos, porque são apaixonadas, né? Elas falam com propriedade. Mas eu já vi mães que se arrependeram. Assim, ai meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fui amar? Assim, não que não amem os filhos, mas se veem numa situação complicada depois de ter. Aí já sustenta um pouco o que eu penso. Tipo, e se isso acontecer comigo? Entendi. É um tiro no escuro. Não tem como você saber se vai dar certo, se não vai dar, se você não passar por aquilo. Eu acho que se você tem, eu acho que a gente também tem que... Isso tem mais a ver até com quem a gente vai trazer agora. Se você sente isso, um instinto seu diz que não é para ir por esse caminho, a gente tem que ouvir essa voz, né? Algo dentro de nós. A gente vai trazer agora a Denise Monteiro, que é psicóloga. Ela é lá tá na cidade de São Paulo e vamos descobrir com ela a percepção sobre essa geração lá por terras paulistanas. Vamos ver. Olá, Denise, você me ouve bem? Olá, tô te ouvindo sim, bem. Obrigada por participar aqui do Conexão com a gente, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite. Eu queria justamente perguntar a sua percepção sobre essa geração. Você está ouvindo a nossa conversa desde o início, né? E você percebe isso, um número maior de pessoas, de mulheres e homens, que realmente não querem esse comprometimento de filhos, porque é um comprometimento, assim, de resto da vida? Depende muito, né? Assim, quando eu vejo no consultório, eu vejo 50-50%. Porque hoje em dia a gente vê muito que muitas vezes a geração Y, a geração Z, às vezes as pessoas elas têm a impressão de que seja uma geração totalmente desconectada do mundo, assim, né? Conectada realmente com a internet, está sempre muita informação ao mesmo tempo. Mas eu também vejo muito que falta
o que eu percebo muito no consultório é que ainda assim existe metade que gostaria sim de ter o desejo de ser mãe ou pai, mas que com muita responsabilidade. Então, vai um pouco de encontro, né, com o que a entrevistada está comentando, né, de não quero ter filhos, justamente porque gostaria de ter certeza se realmente vai querer ter filho, se lá na frente vai ter condições de sustentá-lo, de não ser uma coisa totalmente irresponsável. E Denise, a Tainá até que falou sobre isso, que está dando aqui o relato dela pra gente, quando a gente pensa nessa geração Z e a gente pensa nas relações de trabalho, você também percebe essa questão assim de uma necessidade de maior flexibilidade? Isso, eles buscam muito uma estrutura mais horizontalizada, não tanto hierarquizada. Então, assim, eu vou prestar contas para o meu chefe. Não, eu gostaria de horários flexíveis, por exemplo, para ter uma boa qualidade de vida. Eu gostaria de correr na praia no final da tarde, sabe? Ou entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouco mais cedo, mas que dentro daquele horário de trabalho eu consiga entregar o máximo. Ou não levar trabalho para casa como as gerações anteriores, né? Então tem muitos relatos assim do tipo, nossa, meus pais trabalham loucamente dentro de casa, né? E trazem trabalho para casa, não tem vida social. Essa geração não, essa geração ela busca eles buscam justamente estarem numa empresa, mas não necessariamente com a estrutura, por exemplo, de um horário para entrar, um horário para sair, bater ponto, né? Ou muitas vezes, né, não ter um ambiente que seja um ambiente de troca, né? Que eu consiga colocar minhas ideias ou que eu consiga debater com outras coisas. Entendo. Então... até queria trazer aqui, porque o NUB tem a ver com essa questão do estágio, né? E eu queria até te perguntar isso. Os jovens que estão, por exemplo, no estágio, que são ainda mais novinhos, eles já têm esse tipo de preocupação, assim, tipo, caramba, será que eu vou ficar preso ali? Será que eu vou conseguir essa empresa que tem a ver com o que eu acredito? Sim, geralmente nos processos seletivos a gente costuma perguntar, né, aquele ambiente que seria considerado o ideal para eles. E muitos apresentam aquele ambiente descontraído, mais amigável, onde eles consigam ter essa conversa e ao mesmo tempo essa flexibilidade, né? Olha, não quero ser, né, um objeto de dentro da empresa. Eu quero estar lá para ajudar a empresa e a empresa me ajudar. É uma relação de troca mesmo, com certeza. Né? A Denise até falou sobre essa questão dos pais. Meus pais trabalham igual um louco. E eu queria que a gente mostrasse agora um pouco do mesmo vídeo, só que o trecho que fala sobre o millennial, que é a geração que veio antes, né? Como a gente viu no primeiro vídeo, algumas pessoas dessa geração que a gente discute hoje pode ser filho ou filha dessa geração do milênio. Então é legal a gente ouvir um pouco e entender quem são esses millennials, tá bom? Esse vídeo também é do canal Incrível. Os millennials foram um assunto de muitos debates e até a data do início e término da geração deles gera enormes controvérsias. Alguns especialistas indicam que eles nasceram em 1977 e muitos acreditam que ela se estendeu até os nascidos em 1999. Outras gerações reclamam que os millennials são egoístas, narcisistas, viciados nos seus celulares, preguiçosos, impacientes, impulsivos, sensíveis demais, destituídos de força de vontade e a lista de defeitos é longa. Mesmo sendo verdade que alguns millennials compartilham mesmo estes traços, a gente pode afirmar que praticamente qualquer pessoa do mundo é assim. Não há por que dizer que uma geração é vilã só porque eles querem apenas coisas boas para si mesmo ou por tirarem proveito da incrível tecnologia que os rodeia. Na verdade, os radicais avanços tecnológicos da era digital fizeram com que os millennials valorizassem mais o trabalho em equipe do que seus antecessores, o que explica o progresso social deles e a tendência de apoiar movimentos políticos de esquerda. É mais ou menos isso mesmo, né, Júlia? E é engraçado que essa característica que é dos millennials passou para frente, para a geração Z, né? Que é essa questão do compartilhar, né? Sim, com certeza. Hoje a gente vê que o mundo ele é tecnológico, né? Então, acho que mesmo as gerações anteriores, hoje, se vê influenciadas de certa forma por redes sociais. É aquela coisa que a gente escuta, né? Se não se desenvolver na tecnologia, não... fica para trás, né? Não anda para frente. E a gente percebe que isso é tanto das gerações anteriores
anteriores, como já isso vem trazendo caminhando com a gente. isso e vem até hoje. E, Tainá, o outro aspecto relacionado ao pessoal da geração Z, inclusive, se vocês perceberam, né, quando a gente fala aí da geração dos millennials, é uma geração péssima, né? Assim, nossa, preguiçoso e tal. Olha, eu não concordo muito não, porque eu sou dessa época, eu não sou preguiçosa não. Mas, assim, tem um aspecto que é interessante da geração Z, que é a questão de rótulo. Ah, eu não quero rotular isso, eu não quero rotular aquilo. Às vezes a pessoa está até enrolada com alguém, mas não quer rotular aquilo como um namoro, como uma relação. Você percebe isso entre a galera da sua idade? O que você percebe? Ah, depende. Tem gente que gosta de falar, eu sou isso e pronto. E tem gente que prefere ficar mais no... Deixa eu ver. Você, me diga você, o que você vê de mim, né? E tem uma preocupação, assim, com o que o outro vê de mim? Porque, assim, a geração do millennial tem muita questão relacionada à estética, né? Tanto que a gente vê as redes sociais, tem que ser aquela foto bonita e tal. Não julgo. Mas, assim, na sua geração, tem uma questão mais relacionada à coisa mais espontânea, mais verdadeira? O que você percebe? Eu acho que tem essa preocupação Até porque a gente vê pelas redes sociais, né? Ninguém posta coisa ruim de si mesmo em rede social. Então, pra você é uma coisa que continua, então, né? Realmente. É assim, um pouquinho de... fazer uma massagenzinha no meu ego aqui. Vou mostrar só a parte boa, né? Você percebe isso também? E assim, Julia, isso é uma questão que quando as pessoas estão lá disputando estágio, estão recebendo informações, vocês falam também sobre o cuidado com rede social? Porque é uma coisa que se fala, mas é uma coisa que, tipo, tá na nossa vida, né? Eu acho que a gente apresentar isso a todo momento não tem mais essa necessidade, porque é algo, como você comentou, já está na nossa vida, já faz parte do cotidiano. E eles, os próprios candidatos, os próprios jovens já falam, porque minha rede social é organizada, por exemplo, né? Então, se quiser pesquisar, eles falam no processo, se quiser dar uma olhada lá no meu Facebook. Tem essa preocupação já, né? Tem essa preocupação. Isso é muito interessante. Eu queria que a gente mostrasse agora um outro trecho, mas dessa vez é de um documentário, chama-se Geração Z, Nativos Digitais. Ele está disponível no YouTube. A gente vai assistir um trecho em que um professor que é doutor em comunicação fala sobre a relação da Geração Z com algumas instituições. Então, essa estrutura digital, ela faz parte desse cotidiano dessas pessoas. Eu acho interessante porque formam-se comunidade de jogos, relacionamento, falar que ama é muito rápido nessas novas tecnologias, é impressionante, você consegue falar isso em menos de 1 hora, você ama alguém, também você desama rapidamente, porque se você lembrar um pouco, essas culturas em rede, os vínculos são muito menos rígidos do que se você pegar estruturas tradicionais. Por exemplo, o casamento, a igreja, as escolas e o trabalho, elas são estruturas muito mais antigas. E o vínculo dessas pessoas parece ser maior e mais duradouros, né? Não estou falando que é melhor, mas eles são mais duradouros. Porque o que acontece é o seguinte, ninguém casa em 1 hora e descasa em 1 hora. Mas relacionamentos que surgem na rede são construídos em menos de 1 hora e são desfeitos em 1 hora seguinte, sabe? Então há uma diferença muito grande dessa geração. E o modo de pensar, porque o ser humano também são seus artefatos tecnológicos. Então ele pensa conforme os instrumentos que ele tem. Então a internet não é que direcione essas pessoas para pensar, mas as condições que o digital possibilita para essa geração permite que ela raciocine, se relacione e viva conforme as condições que essa nova tecnologia permite. Concordou? Que eu vi que você mexeu a cabeça ali, Tainá. Você concorda que é um pouco rápido mesmo? É mais rápido? Eu concordo. Até porque, assim, você na internet é muito fácil você achar pessoas que, por exemplo, tenham gostos em comum com você, né? Então, isso facilita você criar um vínculo, abrir uma conversa com alguém, né? Eu acho isso bem... É um lado bom e um lado ruim da internet, porque, como ele disse, as relações podem ser feitas e desfeitas na mesma velocidade. Né? E você acha que existe cobrança? Porque a gente até falou sobre essa questão relacionada, por exemplo, ao WhatsApp. A pessoa manda uma mensagem, a pessoa não responde rapidamente, ou então ficou azulzinha, a pessoa não respondeu. Tem uma tensão de algumas pessoas. O que você acha? Na sua geração ainda tem essa cobrança ou não? As pessoas estão mais relaxadas em relação a hora que ela puder, ela vai me responder. Não, tem gente que é bem encanada com isso. Eu, por exemplo, já fui muito mais tipo, não me respondeu, porque... Mas hoje em dia eu já tô mais tranquila, porque, assim, tem
o seu celular, mas você tem as outras coisas que você precisa fazer na sua vida. Então, a disponibilidade que você precisa ter para a sua vida real, acho que vem antes do que você tem que fazer na internet. Eu acho que talvez as pessoas estão até mais que, assim, amadurecendo no uso das redes, né? Estão entendendo um pouco mais que não existe essa pressão toda, né? Mas a gente ainda consegue perceber que tem bastante essa questão de status, né? Eu preciso manter o meu status, né? Eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou bem e pronto, né? Mas sim, as pessoas aos poucos estão se adaptando cada vez mais a isso e sabendo usar com mais moderação. Mais moderação, né? Denise, eu queria te perguntar agora, assim, tabelando com o que o professor acabou de dizer, né? Essa geração, ela questiona essas instituições. Ele até citou, né? A família, a igreja. Talvez seja por isso que tem um número maior aí de jovens que não querem realmente ter esse compromisso? Isso, o que eu vejo é o questionamento, né, que é bem natural dessa geração, mas eu acho que é uma coisa muito, muito comum, que eu vejo muito em consultório, é a questão do rótulo, né? Então, assim, rotular, estou casada, estou solteira, estou assim, né? Existem lógico, algumas questões, algumas pessoas que continuam tendo, que isso é importante, o fato de estar casada, tem uma religião, outros não. É muito comum, muito natural o pessoal falar assim, eu sigo religiões, eu gosto, né, estamos juntos aqui, mas não necessariamente vamos casar, porque, voltando na questão da responsabilidade, eles são muito práticos. Então, essa geração é da prática, né? Então, assim, eu preciso saber o quanto que eu vou gastar para um casamento, por exemplo. O casamento é muito caro, casamento é para os outros, não é para mim, então vamos guardar esse dinheiro para uma viagem. E uma geração muito desapegada em termos geográficos, né? Então, vamos viajar, vamos fazer outras coisas. E, Denise, você acha que tem a ver, justamente aí, confrontando até com o que o professor falou também, o fato da gente viver sem essa barreira geográfica, né? Já que a gente está aqui, a gente consegue saber como é que é a Tailândia, se a gente jogar lá em algum buscador. Esse raciocínio entrou na mente dessa geração para levar isso para a vida também? Sim. Eu acho que, como é uma geração muito interconectada, como agora, estou aqui em São Paulo fazendo uma entrevista para vocês aí do Rio, não necessariamente preciso estar aí, né? Então é uma coisa e a mesma coisa de relações também, né? É muito comum, eu vejo gerações que é muito relativo, né? Mas tem muitas pessoas hoje com relacionamentos à distância, né? E aí, justamente vindo, né, com o que vocês estão bem comentando, com a questão da tecnologia. É uma geração interconectada, né? Então, eles acabam, esse desprendimento realmente geográfico, eu concordo, vem muito na questão pessoal, de não rotular, de estar no mundo, né? Tá ótimo. Denise, foi muito legal ter você aqui no Conexão, viu? Volte sempre e obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Júlia, a gente já está chegando aí nos 2 minutinhos finais. Eu queria que a gente deixasse uma dica, porque a gente mostrou aqui pontos positivos e pontos não tão legais assim dessa geração. Para a galera que está buscando estágio, está entrando no mercado de trabalho, quais pontos positivos eles podem usar a seu favor para conseguir a vaga nessa época tão disputada aí de trabalho que a gente está, né, no Brasil? Eu acho que o principal é que eles sejam eles mesmos, né? Não tentem aí moldar uma pessoa que não são, só para se adequar àquela vaga, porque não vai dar certo, né? Então, serem naturais, muita atenção à postura, comunicação também, e redes sociais, deixar no bolso no momento da entrevista. E, Tainá, eu quero também agradecer a sua participação, assim, e eu queria saber, assim, eu achei uma coisa que você falou que eu achei bem bacana, é que não está fechado na sua mente essa história, né? Você pretende continuar aí vivendo tranquilamente e aprendendo com a vida, é isso mesmo? Assim, a gente não tem como dizer nunca. Na minha opinião, a gente não pode fechar portas para nada. Então, assim, se eu mudar a minha visão sobre isso... Mudei. Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Então, não posso dizer que não vai, porque eu posso me arrepender do que eu disser, né? Geração Z mesmo, gente, viu? A gente fechou essa edição aqui com a Geração Z falando, a gente entende. Muito legal.
Obrigada pela participação, meninas. Voltem sempre, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijinho e até a próxima.